O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Neste 19º domingo do tempo comum, nós vemos, através da experiência de Elias, único profeta, adorador do único Deus, sendo perseguido por Jezabel, e corre, se esconde em uma montanha e espera, conforme a sua experiência, conforme o mandato de Deus, espera Deus passar. Os sinais do vento forte, impetuoso, do trovão, do terremoto, tudo isso, do fogo, são sinais do Antigo Testamento da presença de Deus. Nós temos a experiência da sarça ardente, fogo que queimava a sarça, mas não a consumia, e tantas outras experiências. Mas em nenhum destes sinais, que já foram sinais da presença e do poder de Deus, Elias não percebeu a presença de Deus, somente a brisa leve e suave. Esta primeira leitura nos chama à oração e à escuta, para discernir os sinais de Deus. Vivemos num mundo cheio de propostas, cheio de opiniões, cada um diz: eu acho isso, eu acho aquilo, e precisamos da experiência de oração e de escuta para perceber os sinais de Deus. Não podemos ser como ovelhas sem pastor, e qualquer um chega e diz o que tem que ser feito. Somos seguidores de Jesus Cristo, por isso somos chamados de cristãos, que quer dizer outro Cristo no mundo. A experiência da oração e da escuta. Nós temos as fontes da revelação, Sagrada Escritura, o magistério, que é a igreja que nos fala, e a tradição, os 7 primeiros séculos da igreja. E precisamos estar atentos para conhecer a nossa igreja e não sermos enganados por falsos profetas. A experiência do Evangelho, a experiência entre Jesus e Pedro aqui, que mais uma vez é porta-voz da igreja: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhar sobre a água.
O mar, para o judeu, é o lugar do caos, onde o próprio mal está. Quando Jesus caminha sobre as águas, quer dizer que Jesus tem o poder acima de todo o mal. Jesus é onipotente. Isso deve estar bem em nosso coração. Deus é onipotente. Não existe nenhuma força maior do que a dele. E toda a nossa vida deve ser orientada dentro da experiência de onipotência de Deus e fragilidade nossa. Os apóstolos aqui, apavorados, quando o barco está agitado, ou também apavorados ao ver Jesus e pensar que era um fantasma, são sinal da fragilidade humana. A onipotência de Deus e, do outro lado, a nossa fragilidade humana. Deus é aquela fonte e origem de todas as graças, de todas as bênçãos. E como Ele é a fonte e a origem de tudo que eu preciso, devo estar nessa constante procura de Deus, todos os dias e todo dia. Ao levantar, agradecer, pedir a proteção de Deus durante todo o dia. Ao chegar em casa, agradecer novamente a proteção de Deus, pedir a proteção de Deus enquanto repousamos, para que de dia e de noite constantemente busquemos ao Senhor e sejamos gratos por tudo que Ele faz por nós. Deus cuida de nós noite e dia, como seus filhos. O texto bíblico hoje quer nos mostrar que a pouca fé do cristão pode encher de medo e colocar o cristão em perigos. Nas diversas dificuldades da nossa vida, nós podemos entrar em dúvidas, questionar até mesmo Deus, porque não encontramos a saída. Queridos irmãos e irmãs, que não sejam as tribulações, as angústias, as perseguições a nos separar de Deus. Nada disso pode nos separar de Deus. Precisamos continuar a experiência de fé na prosperidade ou na carestia, nos momentos de dificuldades, seja ela financeira, seja ela espiritual. Precisamos continuar acreditando na onipotência de Deus, se estamos saudáveis, mas também se estamos doentes, que nada, nenhuma circunstância da vida abale a nossa fé. Mas se alguma circunstância da vida abalar a nossa fé, façamos como Pedro, gritemos por socorro: Senhor, salva-me. A experiência de Pedro com Jesus também deve ser a nossa experiência: Senhor, salva-me. E logo Jesus estende a mão para Pedro e levanta Pedro, que estava afundando no mar, que tinha dúvidas diante daquele vento, a sua fé vacilou. Também a oração e a escuta é uma experiência constante. Nós somos seres humanos que precisamos todos os dias aprender. E a oração devemos aprendê-la como aprendemos a caminhar. Aprendemos a caminhar caminhando, a falar falando, a escrever escrevendo. E vamos aprender a rezar rezando. Este esforço diário que fazemos irá nos introduzir na vida mais íntima de Deus. Irá nos introduzir também na graça de Deus. Se permanecermos fiéis todos os dias à vontade de Deus, esse esforço irá intensificar também a nossa vida de oração. Quando a criança começa a gatinhar, ela vai com muita dificuldade, mas todos os dias ela engatinha, daqui a pouco caminha, daqui a pouco corre
que já não tem dificuldade nenhuma, a nossa vida diária de oração e escuta irá intensificar a nossa intimidade com Deus, irá fortalecer o nosso espírito para vencer as dificuldades, irá colocar sabedoria em nosso coração e em nossa mente. É com este esforço diário que iremos crescer, operando com a graça divina em nossa vida. Nós temos que aprender a descobrir as maravilhas que Deus tem para nós. E somente através da oração e escuta, vamos descobrir a maravilha que Deus tem para nós. A cada dia, Deus tem algo especial para nós. E para aprender, precisamos desta atitude de oração e escuta. É aumentando o tempo com Deus que nós iremos experimentar mais as maravilhas que Deus tem para nós. E poder dizer como a Virgem Maria: o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. É com Jesus que ganhamos todas as batalhas da nossa vida, desde que tenhamos uma confiança de que Ele pode nos ajudar e que não existe limites em seu auxílio. Cristo está comigo, Cristo caminha comigo. Eu gosto de uma música da irmã Kelly Patrícia, que ela diz assim: que o demônio teme a alma que está unida a Deus como o próprio Deus. Se estamos com Deus, que medo devemos ter? A que devemos temer? Devemos ser de Deus, viver como filhos de Deus, e todos os dias da nossa vida dizer isso: sou de Deus. Neste dia também que nós comemoramos o Dia dos Pais, pedir a Deus Pai e a São José, Pai adotivo de Jesus, que dê o dom da paternidade a todos os pais, para que seus pais ajudem seus filhos, não somente na vida humana, mas também a crescer diante de Deus, na graça de Deus, a crescer na sabedoria que provém do coração de Jesus, e que só podemos aprender com esta atitude de oração e escuta. Vamos pedir à Virgem Santíssima que nos ajude a cada vez mais amar a oração, escutar a voz de Deus. Os nossos ouvidos estejam abertos para escutar e guardar todos os ensinamentos de Jesus em nosso coração e em nossa mente. Vamos repetir com o Padre: Imaculado Coração de Maria, minha Mãe amada, intercedei por mim, para que eu ame cada vez mais a vida de oração, e para que meus ouvidos estejam abertos para escutar todos os ensinamentos de Jesus, guardados em meu coração, meditados em minha mente,